Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Nós queremos aqui já liberar as nossas crianças de 0 a 11 anos, né? Os pequeninos, os grandão igual eu, fica aqui mesmo, tá? Todos já estão se dirigindo às suas salinhas, onde elas certamente receberão instruções que irão realmente mudar as suas vidas em todo o tempo. Nós queremos, nessa noite, trazer uma palavra de despertamento. Glória a Deus. Quero abrir aqui em Lucas, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao de número 42. Se você quiser abrir a Bíblia, Lucas 10, 38 a 42. Eu quero dizer para alguns irmãos que eu sou daqui, tá, irmãos? É porque a gente sempre vem mais no culto, no culto das 7, né? Mas eu sou daqui igual a você. E eu amo a igreja imbatível Renascer, tá? Mas não é batista, mas é imbatível também. Porque Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Se existe um povo vencedor na terra, é a igreja do Senhor. Quer ser vencedor? Faça parte da igreja. Quer ser invencível? Faça parte da igreja de Jesus. Você é vencedor mesmo sem lutar, porque ele já determinou. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Diz a palavra: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você pode fechar os seus olhos para nós fazer um clamor a Deus, para que Ele venha se manifestar neste lugar, que não é outro senão casa de oração. É aqui onde nós colocamos diante do trono de Deus todas as nossas ansiedades. É aqui onde nós clamamos, e aqui onde Ele ouve. E como Ele não é apenas um Deus que ouve, Ele é também um Deus de resposta. Então eu creio que nesta noite você pode sim receber a resposta que você tem tanto almejado. Amém? Querido Deus, nós estamos nesta noite, uma vez mais neste lugar, e nós não viemos aqui, ó Deus, porque nós não tínhamos outras opções. Nós viemos aqui, ó Deus, e estamos aqui porque nós amamos estar na Tua casa, porque nós amamos estar na Tua presença, porque nós desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Não voz de homem, mas voz de Deus. Não aquilo que vem de baixo, mas aquilo que vem de cima. Não a palavra do profeta, mas a palavra de Cristo. Pai, que nesta tarde o Senhor venha manifestar de maneira extraordinária neste lugar, e que nós possamos ser edificados pela sua palavra, que é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, essa semana eu estava em casa e chegou ao meu conhecimento dessa recente ofensiva, né, contra Israel, daqueles países ali próximos a Israel. E sempre que Israel passa por momentos, né, semelhantes a estes, não somente o mundo oriental, como também, né, o mundo ocidental fica um tanto quanto apreensivo, né, a gente se preocupa, né, dados os acontecimentos naquela região. E quando a gente olha, né,
assim, num âmbito bem universal, a gente percebe que muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo. E tudo isso que está acontecendo nada mais é do que o prenúncio, né, que antevê o retorno de Jesus, a volta do Senhor, o advento de Cristo. E nós sabemos que esse retorno ele vai se dar por duas fases. A primeira, quando ele vier, ele virá de forma invisível ao mundo, porque ele virá para arrebatar a sua igreja. Na segunda fase, ele virá com a igreja já glorificada. Oh, irmãos, não perde essa oportunidade de dar um glória a Deus, amém? Porque na segunda fase, aí Jesus não vem só, nós voltaremos com Ele. Amém, irmãos? E eu fico impressionado, irmãos, assim, em pensar que muitos de nós não, todos nós iremos, né? Nós estamos aqui trabalhando, nos esforçando para isso, para ir para lá. Né? Nós queremos ir para lá. E é possível que naquele dia, quando muitos ali chegarem, vão ficar surpresos, né? Puxa vida, eu cheguei aqui, meu Jesus, eu nem esperava, mas estou aqui. Outros talvez vão ficar surpresos quando olhar para algumas pessoas e dizer, rapaz, você chegou aqui. E talvez a terceira surpresa será aquela, fulano está aqui? Então, irmãos, será 3 situações bem apavorante, né? Então, talvez muitos de nós, quando chegarmos ali, vão ficar surpresos. Puxa, eu cheguei, hein? Que coisa boa. Mas, afinal de contas, irmãos, é para isso que nós estamos, né? Trabalhando, batalhando, né? Para que nós possamos fazer parte dessa caravana que irá para a glória. E quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, né? Sobre o retorno de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, parece que ainda há algumas pessoas que ainda ficam assim, né, com uma certa dúvida. Porque um dia um presbítero chegou lá no meu trabalho e disse, pastor, será que Jesus vem mesmo? Falei, rapaz, é o seguinte, se você acredita ou não, ele vem. Tá? Mas assim, já tem tanto tempo que se fala nessa volta de Jesus. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele disse que voltaria, ele vai voltar. E na oração de Jesus sacerdotal, ele fala, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais todos vocês comigo. Então, essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa que nós temos dele. E a qualquer momento isso pode acontecer. Então, foi pensando nisso que eu lendo a palavra, buscando um tema para esta tarde, né, o Senhor, através do seu Espírito, me inspirou esse tema, essa palavra, essa mensagem, que está aqui em Lucas capítulo 10, né, que fala sobre Marta e Maria. Marta e Maria eram 2 irmãs, mas que tinham pensamentos diferentes. Marta e Maria, elas eram 2 mulheres que a gente vai ver aqui no decorrer da palavra, que agiram de forma bem distinta uma da outra. E é possível que você consiga identificar, que você consiga perceber com qual delas você se identifica melhor. Então, veja bem, nós podemos aqui afirmar que no mundo atual, existe mais Martas do que Maria. Existe mais Martas do que Maria. Nós percebemos aqui que a vida moderna, ela tem exigido que a mulher deixe de ser apenas dona de casa, e esposa e mãe, e assuma posições profissionais. O que eu vou falar aqui talvez pode, né, até chocar, né, algumas pessoas, né, talvez o conceito que você tem em relação, né, ao fato da mulher trabalhar fora. Mas quando nós analisamos do ponto de vista bíblico, aquilo que Deus determinou para a mulher, que é o quê? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, do marido, né? Ser esposa, não é mãe dele, é esposa, né? E mais uma série de coisas que está associado a essa atividade,
né, do lar. Quando você fala sobre isso, existe algumas pessoas que falam, não, mas isso é algo muito ultrapassado. Eu, por exemplo, quando a gente se casou, eu e a minha esposa, ela queria demais trabalhar. Mas, assim, a gente casou e imediatamente, né, veio a primeira filha, a Raniel, depois a segunda. E foi muito rápido. E ela, eu quero trabalhar. Eu falei, não, minha filha, não dá para trabalhar. Tem que cuidar das crianças. Deixa que eu trabalho. Né? Deixa comigo. Aí eu estufei o peito igual o sabiá e chamei a responsabilidade para mim. Você não vai trabalhar. Não, mas eu quero. Não. Então, não é assim que funciona. E aí eu teria que fazer o quê? Pegar duas crianças, colocar nas mãos de quem? Talvez da vovó ou de uma babá. Não, sou contra, né? Cada um age como quer, como pensa. Eu falei, não, você vai cuidar delas. E deixa que eu dou conta. Pode deixar, confia em mim. Né? Eis que eu te digo que darei conta. Então, assim, foi uma decisão nossa, mas existe talvez alguém aqui que decidiu diferente. E deu errado? Talvez não. Mas o que eu penso, irmãos, é que a mulher, às vezes eu acordo cedo e minha esposa ela trabalha comigo, então eu acordo 7 horas. Não é nem tão cedo assim, né? Mas, em vista de alguns que acordam 11 horas, é cedo. Né? Então, eu acordo 7 horas, eu tenho assim, uma dó de acordar a minha esposa, que eu queria que ela dormisse até umas 11 horas. Eu falei, meu filho, descansa aí, tá? Mas o dever nos chama. Então, eu acordo ela e a gente vai trabalhar junto. Então, a gente é 24 horas, um do lado do outro. Agora, irmão, imagine, às vezes uma mulher que levanta cedo, chega para o marido e fala, marido, cuida das crianças, dá de mamar a eles, é lógico, a mamadeira, né? Dá de mamar aos meninos, porque eu vou trabalhar. Você entra no seu carro, né? Pega a estrada, e aí são muitas mulheres, né, que faz isso. São muitas mulheres no trânsito, né? Eu acho que até por isso está meio perigoso. E você entende? As irmãs concordam, sim ou não? Não? Eu também não, isso aqui é só para ver se vocês eram humildes. Então, veja só, aí você vai, irmão, a irmã vai trabalhar, e eu falo assim, irmãos, porque eu sei que existem muitas mulheres que são muito melhores do que muitos homens no trânsito. Para começar, a mulher tem radar, o homem não tem. A mulher está dirigindo aqui, ela está vendo a amiga que está atrás dela, tá? E ainda vê que o cabelo da outra ainda foi cortado, entendeu? E o vidro fechado, vidro escuro. Sabe, ela enxerga tudo isso, não sei como. Nós não, a gente só vê aqui à frente. Você já viu um carro do homem quando bate? Amassa aqui, amassa acolá. Da mulher, dificilmente você vê um carro batido, mas quando bate, dá perca total. Né? Mas é mais difícil. Dificilmente você vê carro de mulher batido. Por exemplo, eu trabalho com reparação automotiva, a maioria dos carros arrebentados, esculhambados, é dos homens. Das mulheres, tudo arrumadinho. Você entendeu? Então, assim, você tem que sair cedo, trabalhar fora. Tudo bem, irmãos, está tudo certo. Se está dando certo assim lá na sua casa. Mas o que a gente entende é que esse ativismo, né, que esse aglomerado de coisas, esse tanto de afazeres, isso pode atrapalhar o relacionamento de algumas pessoas, em algumas famílias. Por quê? Porque a maneira que Deus determinou é que o homem é o provedor e a mulher é aquela que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da família. Então, nós vemos aqui que Marta, ela representa uma classe de crentes. Quais são eles? Os crentes superocupados, que não dispõem de tempo para Deus. É aquele que está ali, está lá, ele chuta, ele mesmo cabeceia, faz o gol, ele mesmo apita, validando o gol. Você entendeu? Então, irmão, você vê que isso vai trazendo um estresse, você entendeu? Então, esse é o mundo da Marta. Né? Eu até coloquei o tema aí, vivendo como Maria, né, no mundo de Marta. Então, é isso que nós temos que tomar como exemplo. Já Maria representa o quê? Os crentes que priorizam Deus, antes de tudo. O negócio está pegando fogo. Não, meu negócio é Deus. O negócio está pegando fogo. Não, primeiro eu e Deus, primeiro o meu devocional. Minha esposa lá, eu admiro ela acorda cedo. Né? Primeira coisa que ela faz, acorda, né? Acorda.
E aí ela vai fazer o devocional dela. Pega uma Bíblia daqui, um livro da colar, um negócio dali, e ali é quase meia hora. Eu tenho que, né? Aí eu vou lá, faço um café, né? Preparo um negócio, né? Já, né? Fazendo ali preparando para mais tarde alguma coisa acontecer de bom. Porque você vai plantando, você planta cedo, né? E enquanto ela está fazendo o devocional dela. Eu quero dar uma dica aqui para os maridos. E eu espero que as irmãs não ouçam isso. Irmãos, não faça nada que contrarie a tua esposa até meio-dia. Até meio-dia, se você não aguentar, pode. De meio-dia em diante, não contrarie, irmão. Tá? É um conselho que eu dou para vocês. Tá? Mas o bom mesmo é se você não contrariar de forma nenhuma. Então, eu vejo ela se leva... Ah, vi uma verdade aqui. Então, veja só. Você se levanta pela manhã. Qual a primeira coisa que você faz? Normalmente, o mundo atual, nesse mundo moderno, geralmente os celulares eles já ficam, né, na cabeceira da cama, o que já é um erro é um erro, né, grosseiro. Você nunca deve deixar, se você puder, nem deixe isso aqui, irmão, ficar dentro do seu quarto, porque ele pode trazer sérios problemas. Mas tem pessoas que ele já acorda com a mão no celular. Eu, por exemplo, quando eu acordo, a minha mão já vai no óculos, porque se eu não pegar, não enxergo nada. Mas aqui, irmão, isso aqui é uma treva, irmão, isso aqui, ó. Por um lado é bom, mas pelo outro é uma destruição isso aqui. Existem muitas pessoas que você chega, irmão, como é que está a sua leitura da Bíblia? Irmão, não estou tendo tempo. Como que você está no que diz respeito à oração, à sua comunhão com Deus, à sua devoção a Deus? Irmão, não estou tendo tempo. Mas você vai ver o miserável, irmão, ficar com isso aqui 3 horas, sabe? O bicho chega e esquenta, irmão. Mas ele não tem tempo para Deus. Isso aqui são as Martas. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus. E esse é o tempo que nós devemos, cada vez mais, nos conscientizar de que nós precisamos aproximar de Deus. Que nós precisamos estar ao pé da cruz. Outro dia eu vi no para-barro de um caminhão uma frase que me chamou muita atenção. Lá dizia assim: o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Cristo. É o lugar mais alto que você pode chegar. E se você chegar lá, irmão, dê glória a Deus. Então essa é a nossa expectativa, de cada dia poder estar aproveitando o nosso tempo. De nós podermos cada dia estar, né, nos conduzindo para estar mais perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais o Satanás fica longe de você. Sabia disso? Ah, irmão, o diabo está fazendo uma arruaça aqui em casa, está fazendo uma loucura. Ué, porque Deus está longe daí. Mas se Deus estiver aí, Satanás não fica. O cross não chega perto. Então, meu irmão, nessa noite eu quero dizer para você que nós devemos aqui identificar com Marta, com Maria, melhor dizendo, porque representa aqueles que priorizam Deus, são aqueles que estão evoluindo no campo da espiritualidade e vivendo uma vida cristã de alto nível. Nós precisamos evoluir. O que diz lá em Romanos 12, 11? Lá diz assim: sede fervorosos, não sede vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. O que é ser fervoroso? É já chegar aqui falando em língua estranha? É você chegar aqui pulando e saltando? Eu lembrei de um irmão que, quando saiu aquela marca de ferro aquela marca Black & Decker, você já ouviu essa marca? Irmãos, ele ficou ele ficou tão fascinado com essa marca que para onde ele ia, ele falava Black & Decker, Black & Decker. Aí ele chegou na igreja, quando ele foi saudar o porteiro falou, a paz do Senhor, ele falou Black & Decker. O porteiro falou, gente do céu, mas tu tá cheio, hein? Você entende, irmão? Então não é isso. O que é você ser fervoroso no Espírito servindo ao Senhor? É você ter paixão, é você ter entusiasmo, é você ter uma devoção de alto nível a Deus. É quando você coloca Deus acima de tudo. É quando Deus está no primeiro lugar do seu coração. Isso é fervor. Agora, irmão, quando nós fazemos o contrário, isso significa
que Marta, o caráter de Marta está em nós, está enraizado em nós. E o que Deus tem para nós nessa noite é que nós possamos dispor de tempo de qualidade. Para quê, irmãos? Para que nós possamos viver uma vida de vitória. Quem está vivendo como Marta, está vivendo uma vida vazia e morna. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15, na carta a Laodiceia, lá está dizendo o quê? No 15 e no 16. Eu sei as tuas obras, que tu não és nem frio e nem quente, mas tu és morno. Oxalá, quem dera foras frio ou quente, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, é o próprio Jesus falando. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. O que faz uma pessoa ser reprovada diante de Deus? O que faz Deus reprovar o cristão? O que, irmãos? São as nossas atitudes. É a forma como nós estamos priorizando Deus, né? Às vezes nós deixamos Deus em último caso. Deus, irmãos, Ele está totalmente fora dos nossos planos. Muitas das vezes nós queremos Deus somente quando a coisa aperta. Quando o negócio aperta aí, irmãos, a gente corre para a igreja, a gente pede oração, a gente faz campanha, mas não é isso. Paulo diz em Romanos que o nosso fervor tem que ser em todo o tempo que nós estivermos servindo ao Senhor. Esse fervor ele não pode ser temporal ou casual, ele tem que ser constante. Quantos podem dizer amém por isso? Então veja só, irmão, por que o morno é reprovado? Porque ele passou por duas experiências. Qual é a primeira? A experiência de ser frio. E a segunda, a experiência de ser quente. Mas o que ele resolveu? O que ele escolheu para ele? Ele escolheu o meio termo. Ele escolheu ser morno. E o morno, Jesus ele não tolera. Ser frio, talvez até ele pode tolerar. Agora, morno não. Porque você era frio, você conheceu Deus na sua essência, mas escolheu ser morno. Escolheu viver no meio termo. E eu não tenho nenhuma dúvida que Deus abomina o aspecto do meio termo na vida daqueles que o servem. Deus não aceita, irmãos. Ou você é dele ou você não é dele. Ou você ama ele ou você não ama ele. Ou você prioriza ele ou você não prioriza ele. Ou ele está contigo ou ele não está contigo. Então o meio termo é muito perigoso. E aí eu posso ver lá em Atos dos Apóstolos, né, algo que aconteceu ali no capítulo 20, quando Paulo chega em Troade e ele vai, né, ele vai trazer uma palavra para aqueles irmãos e ele alarga na prática. E demorou o culto terminar e a Bíblia diz que havia um jovem chamado Eutico que estava sentado na janela. Deixa eu te perguntar, irmãos, o que significa sentar à janela? Quem está na janela significa que ele não está nem dentro e nem fora. Quem está na janela está vivendo o meio termo. Quem está na janela, ele desfruta de duas visões. A visão do mundo e a visão do reino. Mas o que nós precisamos conservar? É a visão do reino. É a visão que a palavra nos ensina. É a visão de Deus para nós. E aí, muitas das vezes, nós estamos querendo, né, conciliar uma coisa com a outra. Eu estou lá, mas eu estou aqui. Não, nós temos que decidir o que nós queremos. Nós temos que decidir, né, o que nós queremos para nós. E aí a palavra de Deus vai dizer que, lá em Deuteronômio, que Deus coloca diante do povo duas alternativas. Olha, eu coloco o caminho da vida e o caminho da morte. Mas eu dou uma sugestão, escolha o caminho da vida. Então, nós precisamos escolher o que realmente nós queremos, né, viver. Então, eu vejo aqui que quando o Eutico ele adormece e cai, a Bíblia diz que ele é levantado como morto. Olha, irmãos, até que ponto a distração pode levar uma pessoa. E quando nós falamos em distração, a gente percebe que existem muitas coisas no mundo que podem nos distrair, que podem chamar a nossa atenção.
Era isso que Marta estava vivendo. Quando Jesus entrou na casa de Lázaro e Marta o recebe, irmãos, era o maior prazer de uma família piedosa receber Jesus, era uma alegria, era um orgulho muito grande. Jesus na minha casa. Quando Jesus chega na casa de Marta, Marta, por um lado, ela pensou bem, por um lado, ela agiu de forma assim, sabe? Ela foi positiva, porque o que ela queria, o que ela mais queria, era oferecer a Jesus e aos seus discípulos, né, uma boa comodidade, né, talvez um banquete. O que ela queria era preparar tudo para que ela pudesse oferecer o de melhor para Jesus. Mas o que Maria fez? Ela fez o contrário. Enquanto Marta corria para um lado e para outro, com muito serviço, estressada, agoniada, para oferecer algo para Jesus, Maria estava sentada, querendo receber o melhor de Jesus. E aí, irmãos, é muito diferente. Por isso que Jesus, ele louvou a atitude de Maria. E aí chega um ponto que Marta chega até Jesus e fala: Jesus, o senhor não percebe que Maria me deixa servir só? Manda que ela venha me ajudar. E o que Jesus diz para ela? Marta, Marta, tu estás distraída e afadigada com muitos serviços, e um só basta. Irmão, o que está distraindo você? O que está causando fadiga, estresse em você? O que você está fazendo, as escolhas que você está fazendo, elas estão fazendo bem ou mal para você? Porque se estiver fazendo mal, irmão, abre mão. Tem coisas que a gente tem que abrir mão. Lá em Provérbios está escrito que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Deixa eu falar aqui para os namorados, né? Tem alguém aqui que está namorando? Não precisa levantar a mão. De repente, o rapaz ou a moça começa a namorar. Antes de namorar, estava tudo em paz. Estava tudo bem. Porque, na verdade, irmão, ninguém casa para ser feliz. Você casa porque você já é feliz. Eu vou casar para ser feliz. Não, ninguém faz ninguém feliz. Quem faz a gente feliz é Deus. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que teme a Deus. Então, é Deus que faz você feliz. Quando você entra num casamento, é porque você já está feliz. Então, felicidade de um lado, felicidade do outro, é felicidade em dobro. Quando eu casei com a minha esposa, nós éramos muito felizes. Né? Eu não tinha nada, e ela também não tinha nada, e nada dividido por 2, sobrava ainda. Mas a gente era muito feliz, né? Porque tem pessoas que acham que tem que ter alguma coisa. Você não precisa ter, você só precisa ser. Né? Seja forte, seja corajoso, seja trabalhador, seja honesto, seja fiel a Deus. E o resto, irmão, é consequência. Você entende isso? Então, de repente, tem um rapaz aqui, uma moça, que depois que começou a namorar, está sofrendo. É muita luta, muita tribulação. Deixa eu te falar, irmão, isso não é bênção não, tá? Isso não é bênção não, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Larga, irmão. Parte para outra. Pastor, eu estou com a minha esposa, o trem está difícil. Não, aí já não larga não. Porque Paulo diz, vocês que estão aí solteiros, digo eu, não o Senhor, não case. Fique sem casar, fique igual eu. Agora, se você não der conta, casa. E para os casados, o que Paulo diz? Vocês que são casados, não largue, tá? Continue. Mas e se não foi de Deus? Talvez não era, mas depois que casou, pôs uma aliança no dedo, agora é. E se viram para viver os dois. Todo dia um camarada chegou, pastor, eu acho que eu vou largar a minha mulher. Mas o que foi? Descobri que não é a que Deus tinha para mim. Mas quem escolheu foi Deus ou foi você? Não, fui eu, então o problema é seu. Vai nessa que é sua, Tafarel. Né? Então, irmãos, nós temos que saber o que nós estamos escolhendo para nós. Glória a Deus, amém? Já estou finalizando, tá? O culto das 5 é quase igual ao culto de segunda, né? Você enche o peito, acabou o ar, acabou o tempo. Então, outra coisa que eu achei interessante aqui, irmãos, que esse moço, ele se deu mal porque ele estava mal posicionado. Ele estava na janela. Ou seja, ele estava vivendo o meio termo.
Não era isso que Deus queria para ele. E não é isso que Deus quer para nós. Então, irmão, nós estamos vivendo no tempo decisivo. É momento de nós levantar a nossa cabeça, começar a contemplar a volta de Jesus. Eu sei que essa mensagem não se prega muito por aí, porque é uma mensagem que não dá muito ibope, mas é uma mensagem que pode mudar o nosso destino. Existem pessoas dentro das igrejas que já não acreditam mais, que se tornaram cristãos nominais. Tem um nome de crente, tem um nome de cristão, mas está longe de ser. E nós estamos vivendo um tempo de despertamento, irmãos. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais próximo de nós do que quando no princípio cremos. É assim que a gente precisa crer nesses dias que nós estamos vivendo. É nós aproximarmos do Senhor. É fazer como Maria fez. Enquanto Marta corria para um lado e para o outro, ela sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, para alimentar da palavra, para ser sustentada pela palavra. Você entende isso? Enquanto isso, Marta estava distraída com muitas coisas. Então, eu volto a dizer, irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo cheio de distrações. É um mundo que está aí para oferecer muitos atrativos. Quantas pessoas que não conseguem, ter tempo para Deus, um tempo de qualidade, e às vezes culpa o tempo. Pessoas que às vezes ficam até 3 horas da madrugada assistindo Netflix, assistindo série, assistindo uma série de coisas. É lógico, irmão, que não tem tempo mesmo para Deus. Irmão, nós temos que envolver o nosso tempo com aquilo que é proveitoso, com aquilo que possa realmente nos edificar. Tem dia que às vezes eu chego do meu trabalho, irmãos, cansado, moído, E geralmente lá na minha sala tem uma mesinha, tem uma poltrona, e a minha Bíblia sempre já fica ali, e eu chego e coloco o celular. Aí, vamos preparar alguma coisa para a gente jantar? E aí eu volto, sento na poltrona e vou ler a Bíblia. Mas tem dia, irmãos, que você senta, e aí você ouve uma voz. Pega o celular. Aí eu já sei quem é a voz. Pega esse celular. E às vezes tem dia que a gente pega mesmo. Outro dia eu sentei, em vez de ler a Bíblia, eu peguei o celular. E não foi para ver coisa ruim, não. Eu gosto muito de ver como que está o mundo político, de ver como que está a Bolsa de Valor, apesar que eu não tenho nada lá. E ver como é que está o dólar, apesar que eu também não tenho nenhum investimento em dólar. A ver como é que anda as coisas no mundo, ficar um pouco informado, para não ficar besta demais. Não? Aí, você fica vendo ali aquelas coisas e tal, a política. Aí, de repente, dá a hora de deitar, dá um arrependimento. Meu Deus do céu. E ali você ficou 1 hora. Passa rápido. Aí você pega a Bíblia, lê 5 minutos, já está dormindo. O celular não, você abre, você acorda. Parece que tem um cão nesse negócio. Eu não sei o que é. Você entende, irmão? Lá em casa nós estamos com o propósito de não ligar a televisão. Já vai para 3 meses. Eu nem sei se ela vai funcionar mais. Você entende, irmãos? O que é isso, irmão? Fazendo algo para que a gente possa ter mais intimidade com Deus. Para que a gente possa chegar mais perto das nossas origens. Para que a gente possa, irmãos, de alguma maneira conseguir manter essa comunhão com o Senhor, uma comunhão de alto nível, para que a gente possa sentir Deus, para que quando a gente tiver a oportunidade de orar por alguém, a gente ter a convicção de que a nossa oração vai surtir efeito na vida dessa pessoa. Outro dia eu cheguei aqui, o irmão me abordou e falou: irmão, graças a Deus, obrigado por aquela oração. Eu não estava conseguindo dormir, e dormi igual uma pedra. Falei: glória a Deus, amém? Isso é bom, amém, irmãos? Às vezes você vai orar para o irmão, ele fica pior. Por quê? Porque está vazio de Deus, está morno. E o que a Bíblia quer nos dizer nessa noite é que nós devemos buscar na fonte, e a fonte é Jesus. Fonte da graça, a fonte da bondade, a fonte da alegria,
a fonte do prazer em viver uma vida abençoada, a fonte, irmãos, de tudo aquilo que é prazeroso. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós sentar como Maria, aos pés de Jesus, e deixar, irmãos. Se tiver que lavar copo, lava depois. Se tiver que fazer comida, faça depois. Mas o que eu quero agora é aproveitar esse momento com o meu Senhor. Eu não abro mão dessa prerrogativa. Eu quero Deus na minha vida. As pessoas estão deixando Deus, irmãos, para últimos planos. E olha que talvez alguns nem estão colocando mais Deus nos planos dele. Isso é muito ruim. Isso é muito traumático. Você viver aqui sem Deus, sem a presença dele, sem a bondade dele, sem a proteção dele, sem a graça dele, sem a unção dele, sem a alegria dele. Irmãos, nós precisamos voltar mais para o Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E o que eu quero te dizer nesta noite é que hoje nós temos a oportunidade de decidir, de escolher o que nós queremos. Porque, irmãos, a vida não é feita de sorte. Outro dia o irmão falou, pastor, eu estou tão sem sorte. Falei, chama a dona Maria lá da Bahia, ela vai fazer um passe aí. Porque lá na minha terra é o que mais tem. Outro dia eu passando ali numa avenida, vi lá num poste. Dona Maria da Bahia. Cheguei num lugar assim, Dona Joana da Bahia. Falei, meu Deus, será que o meu povo veio tudo para cá? Então, assim, irmãos, não é sorte. A sua vida não é feita de sorte. A sua vida é feita de escolha. Quando você faz escolhas assertivas, tudo dá certo na sua vida. A sua fé não se revela por aquilo que você diz. A sua fé se revela por aquilo que você faz. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tomar posição diante de Deus. Eu não sou melhor do que você. Não sou maior. Amém? Mas nós precisamos melhorar, irmãos. Eu até hesitei em trazer essa palavra, mas não teve jeito, irmãos. Todo jeito que eu fiz, eu não, fala isso aí. Fala e deixa o resto comigo. Então agora é com você e Deus. Eu não sei o que está distraindo você, mas de uma coisa eu tenho certeza. Essa noite é noite de mudança na sua vida. Essa noite é noite de tomar decisão, porque Jesus está voltando. E isso não é uma brincadeira. Isso não é, irmãos, uma fake news. Jesus está às portas. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu acordo com o pressentimento que aquele vai ser o último dia. Eu estou assim, irmãos. Eu levanto pela manhã e o meu coração estremece, porque eu sei que aquele dia pode ser o meu último dia. Então, irmãos, enquanto esse dia não chega, é despertar para uma vida espiritual de alto nível diante de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.